Deixa eu te lembrar, já está em vigor a lei de abuso de autoridade. Há quem diga que ela foi uma resposta, dos políticos às ações da Lava Jato, eu pelo menos acredito nisso. Entre polêmicas e novas restrições aos servidores, entre eles procuradores, delegados, juízes, 4 entidades buscam, lá no Supremo, a suspensão imediata da lei. E eu torço para que essas entidades consigam. A lei votada em regime de urgência no Congresso tem como foco o trabalho de policiais, juízes, promotores e auditores fiscais. As autoridades que desrespeitarem as novas regras podem perder o cargo, serem multadas e até presas. A polícia, por exemplo, não pode mais divulgar o rosto dos suspeitos presos ou até mesmo de bandido pego em flagrante. Nem aquela foto de costas é permitida. A partir de agora, também é crime de abuso de autoridade invadir imóvel sem determinação judicial, impor a testemunha investigado ou réu, ir depor antes da intimação judicial, a chamada condução coercitiva, grampear telefone, interceptar comunicações de informática ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada do investigado ou acusado. Também é crime de abuso de autoridade estender injustificadamente a investigação, insistir em interrogatório de quem tenha optado por ficar em silêncio e mandar prender alguém em desconformidade com a lei ou não soltar o preso quando a prisão for ilegal. A maioria dessas ações já eram ilegais, mas até então não estava clara as consequências para quem fizesse isso. Antigamente ficava muito de forma abstrata, que poderia haver uma responsabilização civil, uma indenização. Agora se trouxe para a esfera criminal. O agente público, o servidor público que descumprir um daqueles dispositivos, ele vai estar pessoalmente respondendo de forma criminal, vai poder sofrer uma sanção penal. De certa forma, é o Estado falando o seguinte: se você, agente público, errou, se você, agente público, descumpriu uma norma, você vai responder pessoalmente, criminalmente. Não, a responsabilidade não é mais só minha, Estado como ente, mas sim de você que descumpriu uma norma. A Associação de Magistrados, de membros do Ministério Público, de policiais e auditores fiscais questionam a constitucionalidade da nova lei. Já são 4 ações no Supremo Tribunal Federal. Além de contestar a legalidade, as ações também pedem liminares para que a lei seja imediatamente suspensa. As entidades destacam que a lei criminaliza a atuação funcional de seus associados e fere a independência e a autonomia de juízes, promotores, procuradores de justiça e do Ministério Público Federal. Para as entidades, as definições de alguns crimes são extremamente vagas, imprecisas, indeterminadas e abertas, possibilitando diversas interpretações do que constituiria o crime de abuso de autoridade. Trata-se de uma legislação vocacionada a enfraquecer o Poder Judiciário e a sua capacidade de julgar com independência e sem medo de pressões indevidas. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, a nova lei cria mecanismos que não oferecem proteção à sociedade, mas apenas pressionam os agentes públicos responsáveis pela atividade jurisdicional. O presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB de Santa Catarina não interpreta dessa forma. Essa lei ela vai simplesmente trazer maior responsabilidade para o agente público. Quando o juiz for decretar uma prisão preventiva, ele vai ter que analisar com um filtro um pouco maior. Não quer dizer que ele não vai poder decretar se tiver fundamento, né? A lei fala que ele não pode decretar quando for manifestamente ilegal, incabível, né? Em comunicado oficial, a Polícia Militar de Santa Catarina informou que já vinha preservando o rosto das pessoas detidas e que a partir de agora, com a nova lei, serão enviadas à imprensa apenas fotos e vídeos de materiais apreendidos. E nas ruas, os catarinenses também já repercutem o assunto. Eu acho assim, como ele não esconde a cara para matar, para roubar, para fazer o crime, ele não tem que esconder também para mostrar para a sociedade que foi ele que fez o crime. Se a pessoa não divulgar, vai seguir adiante cada vez pior, né? Porque aí mesmo que eles se escondem, né? Aí que a coisa vai pegar de verdade. Eu acredito assim que deveria ser divulgado cada vez mais, não esconder. Por mais que eu entenda também, principalmente os comerciantes, nessa questão de poder identificar, mas por outro lado a gente também sabe que muita da sociedade ela ainda recrimina as pessoas na possibilidade de se ressocializar. Então essa questão de você também cuidar com a exposição dessas pessoas faz com que elas possam voltar e conviver em sociedade.
Eu acho que tem que ser divulgado, na verdade, né? Se a pessoa cometeu algum crime, alguma coisa, tem que aparecer, né? Porque até pra gente se prevenir, né? Pra aparecer, às vezes você viu alguém meio suspeito e tal, né? Eu acho que tem que ser divulgado, teria que mudar alguma coisa. O povo tem que saber quem rouba, quem mata, quem assalta. Eles têm o direito de saber e a polícia tem o dever de demonstrar. Agora, esconder a imagem de um bandido, isso aí é contra a população. A nossa legislação já é uma das mais complexas do mundo, né? Cheia de brechas, cheias de duplas e triplas interpretações. Com a lei de abuso de autoridade se complica ainda mais esse aspecto. Está aqui no jornal Notícias do Dia de hoje, uma ampla reportagem, o combate ao crime agora sob ameaça, diz a manchete, com opiniões não só dos deputados, mas de especialistas da área, com o que é passível ou não de punição, em itens super bem elencados e opinião das pessoas que foram ouvidas nas ruas. Está aqui também o editorial do Grupo ND de Comunicação. A lei de abuso de autoridade entrou em vigor, né, para valer em 3 de janeiro. Já divide opiniões, né? Grande parte das pessoas é contra. O próprio presidente Jair Bolsonaro, né, jogou e tentou vetar uma série dos itens, mas o próprio Congresso Nacional os derrubou, os vetos. A nova legislação limita a atuação dos órgãos de combate ao crime, favorece os vagabundos, os criminosos, inclusive os de colarinho branco, que a partir de agora não podem ter as fotos ou vídeos divulgadas pela polícia. É o fim da picada. Sobre o assunto, o Grupo ND se posiciona. Nós vamos trazer agora aqui na tela do BG também, além do jornal, o editorial. Vamos lá. Os brasileiros iniciaram o ano sob a égide de um novo ordenamento jurídico, a Lei de Abuso de Autoridade, que começou a vigorar em 3 de janeiro. Trata-se de uma legislação que criminaliza e pune os agentes públicos, justamente aqueles que prendem e julgam os acusados de cometerem crimes contra a sociedade. A nova lei inclui servidores públicos e militares, membros do Legislativo, Executivo, Judiciário, do Ministério Público e tribunais ou conselhos de contas. Para todos, haverá consequências jurídicas claras, com sanções penais, caso utilizem o cargo público para finalidades estranhas à lei. Desde que foi sancionada, a lei tem dividido opiniões, por dificultar o trabalho da Justiça e da autoridade policial, incluindo aí juízes e procuradores. É vista como uma reação dos políticos a operações como a Lava Jato, mas essa nova lei nasceu sob a suspeição de que foi concebida especialmente para livrar a cara dos deputados e senadores envolvidos com a lei, ou seja, feita sob medida para proteger bandidos que se abrigam no Congresso Nacional. Mais um desserviço ao povo brasileiro. Afinal, de que lado estão nossos políticos? A favor dos criminosos ou das forças policiais? A partir de agora, os órgãos policiais não podem mais divulgar fotos dos suspeitos ou até presos em flagrante para os veículos de comunicação. A imagem dos marginais está protegida. Isso impede que a televisão e jornais possam mostrar às vítimas seus agressores, aqueles que assaltam, matam e estupram. É um absurdo que merece nosso repúdio. O crime organizado e as facções devem estar agradecendo a nova lei, porque seus integrantes estarão mais seguros, longe das câmeras de televisão e das lentes dos fotógrafos, protegidos pelo anonimato em função das novas regras. Defendemos leis mais duras para aqueles que cometem crimes, penas mais severas e punições exemplares para os criminosos. A sociedade brasileira, há décadas, tem convivido com a barbárie, com uma escalada gigantesca da violência, principalmente com o crescimento da corrupção e do narcotráfico, porque nossas leis são excessivamente brandas por concederem inúmeros recursos aos criminosos e poucos direitos às vítimas. A lei de abuso de autoridade precisa ser revista, como algumas entidades nacionais já propuseram, sob pena de favorecer somente aos corruptos, às organizações criminosas que infestam a máquina pública, aos políticos desonestos e todos aqueles que praticam crimes e agridem a lei. É preciso que a sociedade fique alerta. Sob o pretexto do abuso, a nova lei não pode ser abrigo da impunidade. Nós, brasileiros, ainda temos a esperança de construir um país com menos violência, sem corrupção e privilégios e com leis justas para todos. Grupo ND.